Agora são 7h04, 7h04, temperatura aqui no centro de Porto Alegre em 16 graus. Esse é o Guaíba Fim de Semana. Eu quero mandar um alô pro pessoal que está interagindo com a gente através da live no Facebook, facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Se o computador aqui me permitir, sim. A Lisa João Pedro Armando participando, William Franco. Boa noite, Camila e ouvintes. Ainda perplexo com o tempo fechado aqui em Porto Alegre. Esses dias andam meio nebulosos. Fernando Paulo Saldanha Filho também participando conosco. Maria de Los Angeles Oblander dizendo boa noite. Saludos de Argentina. Valeu. Dário Schomer também participando conosco. O Paulo Diesel sempre ligado. A Rosana Godoy. Pisuti Ivo também participando conosco, dizendo primeira vez vendo e ouvindo ao programa, parabéns, as músicas estão batendo como o canto das sereias no meu ouvido, diz o Pisuti Ivo. Quem também participa é a Elisa Saraiva, o Daniel Silveira, fazendo a lembrança de que tem Roda Viva no Bate. Sim, já separei aqui para trazer depois os destaques sobre esse evento hoje no Bate. Dionis Almeida também participando com a gente, Eduardo Moraes, dizendo que a banda Estado Moral tá na área. Ótimo programa, grande festival. Abraço, Camila. Eduardo comentando provavelmente sobre o Morro Stock, que falávamos agora há pouco aqui no Guaíba Fim de Semana. Oi, Camila, na escuta do Guaíba Fim de Semana, um programa super simpático do Rádio Gaúcho, diz o Ivan Taquatiá. Valeu, Ivan. O Ivan sempre ligado, interagindo com a gente aqui através das nossas redes sociais. Se tu quiser fazer isso também, só entrar em contato através do WhatsApp 993887532, no facebook.com/Rádio Guaíba Oficial, tem o Twitter também, tem o Instagram, que é @Rádio Guaíba. Muitas maneiras de entrar em contato com a gente aqui na Rádio Guaíba. Agora são 7h06, eu recebo aqui no programa o Leonardo de la Páscoa, que é psicanalista, para conversar comigo sobre o curso Filmes e Sonhos, a Psicanálise no Cinema. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Camila, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Quando eu vi, de vez em quando eu dou uma garimpada no Facebook para ver o que rola de evento, que pode servir de pauta aqui para o Guaíba Fim de Semana. E eu fiquei muito curiosa sobre esse assunto. Eu confesso que eu nunca havia pesquisado sobre o tema. E eu entendo a relação, um pouco a relação entre sonho e psicanálise, mas nunca tinha pensado sobre isso dentro do cinema. Na verdade, tu deve ter sabido deste curso porque eu te convidei, né? Eu criei uma página no Facebook sobre esse tema, Filmes e Sonhos, a pedido do Marcelo Spalding da Metamorfose, que é onde eu vou dar o curso dia 25 de agosto. E daí eu mandei para ti o convite e para outros jornalistas, pensando que eu já falei sobre esse assunto algumas vezes. É um curso que eu dou há muito tempo. Eu sou uma das minhas patologias, digamos assim, é o cinema, né? Eu gosto muito e escrevo sobre o assunto. Agora estou fazendo um livro sobre esse tema. E esse curso eu dou há mais ou menos uns 9 anos. E acho que agora ele está num formato que me satisfaz plenamente, assim. Desde que comecei com uma parceria com o Cine1, a gente já apresentou, eu já fiz esse curso lá no Cinema Capitólio. Acho que eu achei um formato que é pegar os sonhos que estão dentro do cinema, mostrar os sonhos para o público, para as pessoas que participam do curso, e falar da psicanálise em cima deles, tanto do ponto de vista do quanto a psicanálise pode ter influenciado diretamente o diretor que fez um filme, por exemplo, o diretor como o Almodóvar, né? Como o David Lynch ou o próprio Hitchcock, ou pensar em leituras possíveis que a psicanálise pode contribuir para esses sonhos. Alguns são diretamente relacionados, tem os mais metódicos que estudaram a fundo a psicanálise para fazer os seus filmes, e outros, principalmente no início do cinema, no cinema mudo, né? Vou pegar o Méliès, por exemplo, não tinha nenhum conhecimento de nada, né? Ele foi tudo muito intuitivo, mas ali dentro tem algumas coisas que dá para fazer uma relação direta bem interessante.
tem alguns que tu realmente parece que tá dentro de um sonho, né? Existem alguns que são mais sutis, né? Talvez, né? Como tu mesmo citou o Almodóvar, mas, por exemplo, David Lynch, tu vai pegar o Twin Peaks ou The Rabbit, sei lá. Aquilo ali tudo parece um sonho completo, assim, sem... É feito com essa intenção, né? O The Rabbit que tu falou, na verdade, é um pedaço que é dentro de um filme, né? Do Império dos Sonhos, que seria a imagem que aparece na TV, né? E ali eles já tiraram e fizeram um curta, que na verdade esse cineasta tipo David Lynch, ele não tem a menor pretensão de nos explicar nada, né? Tem outros que são um pouco mais didáticos. Né? O Almodóvar, ele é um pouco mais didático, assim. Por exemplo, se a gente for pegar o filme mais que destacou o Almodóvar, que é Mulheres, né? Ele começa com um sonho em preto e branco, né, onde está a personagem principal sonhando com o amor da vida dela, e ele encontra diversas mulheres e todos os tipos de mulheres diferentes que o Almodóvar pode imaginar, ele bota naquele sonho. A asiática, a africana, a lésbica, a punk, né, e ele vai se declarando para cada uma delas, né? E aí ela acorda. E no final termina também com a personagem, a Rose, aquela atriz que faz... me esqueci o nome da atriz agora, aquela com aquele... emblemática, com aquele nariz característico, que é virgem e sonhou que estava perdendo a virgindade, né? E termina com isso, assim. E ele bota o gazpacho, que é aquela bebida que todos tomam e todos dormem, porque ela é colocado um sonífero ali. É a De Palma? Rose de Palma, isso mesmo. Tu tá com o Face, o Google ajuda bastante, querido, né? Exato. Ela toma o gazpacho e o Almodóvar, ele coloca essa bebida como quase uma poção que faz ela sonhar e transformar a personagem. Tanto é que a personagem principal chega para ela e diz que ela tá com a cara diferente depois que sonhou que perdeu a virgindade, porque as virgens para ela estão antipáticas. E daí o filme termina assim, né? E tem um outro filme que o Almodóvar, ele entra completamente dentro do sonho, que é A Pele que Habito, né? A Pele que Habito, ele é completamente onírico, assim, tem partes assim que a narrativa utiliza a linguagem onírica para nos contar uma história e até para ela ficar mais verossímil, né? Ela fica mais verossímil se a gente olha do viés onírico, né? Então é muito legal, eu sou apaixonado pelo tema, cada vez mais assim eu vejo que tem um nicho de cineastas muito criativos, como Denis Villeneuve, né, que fez A Chegada, que fez O Homem Duplicado, que usa muito essa linguagem, o Michel Gondry, do Brilho Eterno, do Momento Sem Lembranças, e A Ciência de Sonhos também, que são dois filmes que ele também tem o Quero Ser John Malkovich, né, que do mesmo roteirista, que é o Charlie Kaufman, que entram dentro desse universo, exploram isso ao máximo, e eles estudam muito psicanálise para fazer isso, né? E agora, falando um pouco da psicanálise e do sonho, né? Qual é a importância do sonho dentro da psicanálise, só para daí depois a gente explicar isso dentro do cinema? Obrigado pela pergunta, porque senão ia passar batido, né? Digamos que o Freud escreve a interpretação dos sonhos em 1899. Ele escreve antes, né? Mas ele publica em 1899 com data de 1900 para marcar a virada do milênio. Para ele, os sonhos é a via régia para chegar ao inconsciente, né? Toda a autoanálise de Freud, porque Freud não teve um analista que analisou ele, ele se autoanalisou. E o que é a autoanálise do Freud? Ele pegava seus sonhos, ele escrevia seus sonhos e depois ele interpretava seus sonhos. Essa é o método mais eficiente e eficaz de chegarmos até o inconsciente. Digamos, ultrapassarmos a censura da nossa moral,
né? Aquilo que a gente mente para nós mesmos, as nossas crenças e as nossas mentiras mesmo, que nós mentimos muito para nós mesmos, né? A nossa mente consciente. Tirarmos as censuras, tirarmos as distorções para podermos ver os pensamentos que estão por trás daquelas imagens, daquelas formas muitas vezes distorcidas que o sonho nos apresenta, para entendermos o que ele está querendo nos comunicar. Freud dizia que, para ele, o sonho era nada mais do que uma realização de um desejo inconsciente. Depois a psicanálise foi evoluindo e foi se vendo que ele é isso, mas não é só isso, tem outros elementos também que os sonhos podem nos assinalar, como por exemplo, ele pode ser uma fotografia de um conflito que a gente está vivendo no momento, ele pode também nos indicar soluções para questões que a gente está precisando resolver na nossa vida, ele é mais plástico e mais dinâmico do que somente a realização de desejos. Mas o cinema até hoje, quando se reporta aos sonhos, ele é muito freudiano. Ele aponta sim essas outras soluções, como por exemplo o filme Gravidade, eu não sei se tu chegaste a ver. Não vi. Que tem a Sandra Bullock, né? Sim, sei da história, mas não. Isso, e ela resolve o problema através de um sonho, né? Onde ao mesmo tempo tem a teoria freudiana da realização do desejo, porque quem comunica para ela em sonho a solução é o George Clooney. E quando ela sonha com o George Clooney no sonho, ela está realizando o desejo de ter o George Clooney vivo por mais alguns instantes. É freudiano nesse sentido, mas também aponta a solução para o problema que ela tem de voltar para a Terra, que ela não sabe. Ela está no momento em que ela desiste, né? Desliga os aparelhos de oxigênio e tudo, entra num estado onírico e começa a sonhar. E quando ela começa a sonhar, o George Clooney entra dentro da cabine e diz para ela o que ela tem que fazer para voltar a usar os propulsores de ar para chegar até a outra estação e poder voltar para a Terra. Quer dizer, então, mas mesmo assim, né, digamos, a linhagem freudiana segue nesses cineastas. É muito interessante. É importante destacar também, né, Leonardo, que quando se fala em que o sonho tem significado, não é aquele significado que se vende em revista, que diz que sonhar com cobra significa traição, né? Isso é fundamental. Isso acho que às vezes até estraga um pouco essa noção, a interpretação de sonhos, a autoanálise das pessoas, porque não é necessariamente, não existe essa fórmula, né? Cada situação, cada sonho de cada pessoa é individual e tem um significado que pode ser e pode não ser para aquele momento, né? O que se entende naquele momento. Obrigado pela pergunta, porque isso é fundamental, né? Eu até deixei um pouco de ir na imprensa falar sobre o assunto, porque muitas vezes queriam que eu dissesse sonhei com cobra, o que significa, sonhei com lagarto, o que significa e tal, e eu rechaço essa linha, e o próprio Freud rechaçava, porque o sonho ele é uma experiência individual e é fundamental que a gente tenha as associações do sonhador. Eu tenho que ouvir antes de dar uma interpretação o que tu tem para dizer sobre o teu sonho. Senão ele fica uma adivinhação, não é uma interpretação, né? Mesmo que a mente humana tenha alguns símbolos que são universais e que o cinema usa muito isso, não é possível a gente poder fico fazendo essas interpretações selvagens, né? Como se fôssemos curandeiros, não somos curandeiros, não, né? São as respostas prontas, né? Não dá. Como seria, né, Leonardo? Seria fácil daí, né? Leonardo Della Páscoa falando comigo sobre o curso Filmes e Sonhos, a psicanálise no cinema. E esse curso, ele não é só para pessoas que, sei lá, que estudam a psicanálise ou, enfim, é para quem tem um mínimo de interesse sobre esses 3 temas. Eu diria que sim. Pro pessoal do cinema gosta muito desse tema. Eu não vou ficar teorizando muito. Tento ser o mais didático possível. Espero estar conseguindo isso aqui contigo. Não, tá ótimo. Não quero usar a hermenêutica, uma linguagem mais complexa para poder trabalhar esse tema. Não precisa. Apresento filmes desde o início do cinema mudo até o que está sendo lançado agora, como por exemplo O Amante Duplo,
né, do François Ozon, que é uma viagem onírica, um cisne negro quase francês. E para quem gosta de sonhos, para quem gosta de cinema e gosta de psicanálise, ele é adequado. As pessoas reclamam sobre o curso porque pedem mais, saem com muita vontade, né? Eu tenho esse desafio que eu gosto, mas é um duplo desafio, né? As pessoas saem um pouco frustradas porque querem mais. Que um curso como o que eu dou, ele não abarca tudo. Tanto é que em outubro eu vou estar fazendo um segundo módulo mais específico com sonhos. Vou trabalhar em cima de 6 sonhos específicos, trabalhando temas bem direcionados, como sonhos lúcidos e psicanálise, a relação de sonho, delírio e alucinação, sonhos lynchianos, né, para poder contemplar um pouco esse desejo da galera que participa do curso e quer mais. E é um curso introdutório, nós vamos apresentar muita coisa, vamos passar por Woody Allen, vamos passar por Bergman, Ingmar Bergman, por Alfred Hitchcock, por Denis Villeneuve, por Michel Gondry, por Pedro Almodóvar, e sobre isso que nós vamos falar, e o pessoal vai gostar muito. Eu trouxe aqui pra ti, o pessoal não tá vendo. Sim, o pessoal que tá assistindo na live pode ver aqui esse pequeno livro. É um livro grosso que foi lançado em 2008. Sensacional. O do Fellini, é o livro dos sonhos do Fellini. Eu morei na Itália, né, por muitos anos, eu fiz minha formação em psicanálise lá, e o Fellini é uma referência, como todo mundo sabe, e ele começou a fazer análise com um analista junguiano no final dos anos 50, início dos anos 60, e o analista dele sugeriu que ele incentivou muito que ele desenhasse e escrevesse seus sonhos. Ele fez isso sistematicamente depois disso, e isso influenciou diretamente todo o seu cinema. Tanto é, Camila, que se tu for ver antes do 8,5, a filmografia do Fellini, ela é muito mais neorrealista, né? Ela é muito mais aquela linha clássica que vem pelo do Rossellini, do Pasolini, enfim. Depois dos anos 60, com 8,5, que é um marco diferencial, os filmes do Fellini se modificam completamente. Eles ficam muito oníricos. Amarcord, Satyricon, o próprio 8,5 são filmes em que ele não só usa sonhos dentro do filme, como a própria linguagem fílmica dele se transforma de um jeito impressionante, né? A representação simbólica das imagens toma uma proporção que não tinha antes em nenhum filme dele. Você também trouxe o livro do Almodóvar. Trouxe Conversas com o Almodóvar. O Almodóvar é um cara muito pirado, né? Eu adoro ele. Eu trouxe aqui um pedaço para ler, claro. Que O Último Sonho da Minha Mãe, é o título, né? E a mãe dele estava no hospital, ele e o irmão dele, que é o produtor também dos filmes dele, estavam juntos lá, e 2 horas antes de tudo terminar, da mãe falecer, eles entram no quarto e a mãe dormia, e eles acordaram a mãe e ela estava sonhando, né? E o sonho devia ser tão agradável, diz o Almodóvar, e tão absorvente, que não a deixou, apesar dela nos ter falado com a lucidez perfeita. Perguntou-nos se não havia uma trovoada nesse momento, e nós lhes dissemos que não. Na verdade tinha sol, entrava sol pela janela. E depois que ela morreu, né, o Almodóvar diz assim: de tudo o que nos disse durante a última visita, foi a pergunta sobre a trovoada que ficou gravada em mim. Sexta-feira foi um dia de sol, e parte da luz entrava pela janela. Em que tempestade estava minha mãe pensando no seu último sonho? Essa é a pergunta que fica na mente do Almodóvar. Quer dizer, se um cara, quando a mãe está morrendo, de todo aquele momento, daqueles últimos momentos com a mãe,
ele está interessado no que ela estava sonhando, sobre a mãe, né, que é uma das pessoas mais importantes da nossa vida, isso diz muito sobre onde é que a mente dele vai, né, no que é que a mente dele se ocupa. E porque a mãe dele também ele utiliza diretamente nos seus filmes, em vários filmes ela aparece, né, como personagem. E então eu trouxe esse elemento porque acho que ele é fundamental, né? E alguns falam diretamente de quanto o sonho influenciou suas vidas. O Pasolini, por exemplo, fala muito disso. Não sei se tu gosta de Pasolini, que Pasolini nem todo mundo gosta, né? Não é um tipo de cineasta que a gente pode sentar e ter uma sessão da tarde, tem que ter um certo preparo para o Pasolini. Mas o Pasolini, ele fala que quando ele tinha 3 anos de idade, ele sonhava repetidamente que ele estava perdido fora de casa e que procurava a mãe e o pai e não encontrava, né? E o quanto isso marcou a vida dele. O Bergman fala e utiliza muito, sonhava direto, utilizava muito os sonhos dele, algumas vezes de maneira direta, como nos filmes o Morango Silvestre, por exemplo, que tem 2 sonhos enormes dentro do filme. No início tem um bem emblemático, que, digamos assim, marcou a história do cinema, e no meio tem um longo de 11 minutos, né? Assim como ele fez um filme para TV chamado O Sonho, em 63, todo dedicado a esse universo, né? E o Hitchcock também, com o primeiro filme americano que ele faz, que é o Rebecca, começa A Mulher Inesquecível, né? Baseado num livro famoso, começa com um sonho e depois ele usa aquele sonho famoso onde o Dalí fez toda a cenografia de Quando Fala o Coração, que é aquela coisa plasticamente daliniana, assim, bonita, e o pesadelo bastante forte num corpo que cai. É um trecho de 1 minuto que marca o filme de uma maneira impressionante, porque eles sabem usar de maneira dosada o que o Freud nos falou sobre os sonhos para poder usar isso de uma forma narrativa que tenha sentido, né? Tu falou em pesadelo agora, Leonardo, eu me lembrei que eu queria te perguntar sobre o Nightmare Machine. Fala sobre isso no curso ou não? Nightmare Machine, o que é aquela máquina que faz os barulhos dos filmes. Eu postei isso no meu na minha página. Me chamou a atenção, até achei aquilo ali sensacional. Sensacional, né? A Camila tá falando que é um instrumento que foi criado por um compositor. Eu separei, inclusive, os Daniel Zucco, roda um pedacinho ali do que tá no roteiro ali, é Máquina de Sonho, pra gente ouvir. Nossa, não dá um mal-estar isso? Eu mostrei pro meu filho de 7 anos hoje de manhã, ele ficou morrendo de medo, que ele tá nessa fase de gostar de coisas que dão medo, que assustam, sim, né? E ficou assim, horrorizado com isso aí, porque ele também tá querendo, ele toca a guitarra, ele tem há um tempo e tal, e o instrumento se utiliza, né? Se vocês forem olhar na minha página no Facebook, vocês vão ver que quem criou, o compositor pediu para um instrumentista criar isso para ele, né? Ele só compõe, ele não faz instrumentos. Aí ele pediu para um instrumentista criar isso para ele, que usou base de violões, 2 violões ali, se tu enxerga bem, né? Como tem 2 violões ali, e bota outros tantos metais e coisas para poder fazer esses sons horripilantes, né? Que usaram na Bruxa, que usaram que a trilha sonora influencia muito também, né? Na própria sensação que o espectador tem, né? Sem dúvida. Tu sabe que o Freud, ele dava muita importância pro aspecto visual do sonho,
né? Mas a gente não pode esquecer do aspecto sonoro, né? Porque muitas vezes coisas que a gente está ouvindo até de fora entram dentro do sonho. Fazem parte do que a gente está fazem sonhando. parte disso, né? Fazem parte, e um despertador pode virar uma buzina, pode virar um grito, pode, né? O Michel Gondry faz isso muito bem nos seus filmes, né? Ele pega os sons de fora, bota dentro e mistura com o que é a realidade com o que é ficção. Mas eu ando muito apaixonado nesses últimos dias por um cara japonês que morreu cedo. Ele morreu com 46 anos, com câncer no pâncreas, chamado Satoshi Kon. Ele fez uns 4 filmes muito conhecidos. Fez mais coisas, mas 4 são muito conhecidos. E 2 são, assim, obras de arte impressionantes. Que são animes japoneses, mas que tem uma técnica dentro do sonho que eu raramente vi. Um se chama Perfect Blue, que influenciou o Darren Aronofsky no Cisne Negro. Muita coisa é chupada daquele filme. Tem até algumas postagens que mostram, né, as semelhanças idênticas. Influenciou também A Origem, aquele filme do Leonardo DiCaprio, que tem camadas e camadas de sonho. Muita coisa é pega dali. E do Páprica, né, que é um filme que foi para Veneza em 2006, fez bastante sucesso, é o filme mais conhecido dele, em que ele cria através do desenho, porque são desenhos para adultos, né, não são desenhos para crianças. Fala em anime, as pessoas às vezes acham que é para criança, mas não tem nada disso. Ontem eu estava assistindo o Perfect Blue e fiquei assim angustiadíssimo, porque é uma coisa assim, é um thriller psicológico pesadíssimo. Uma criança não pode assistir aquilo. Não é recomendado para criança. Tirem as crianças da sala. Tirem as crianças da sala, exato. É só um desenho. E acho até que eles usam aquilo porque através dos desenhos eles conseguem fazer coisas que eu acho difícil fazer até. É difícil reproduzir. Reproduzir, porque é uma capacidade que os japoneses têm que o mundo ocidental ainda não tem em termos de desenho. Se vocês que estão me ouvindo não acreditam, procurem Páprica e Perfect Blue para vocês terem uma ideia. É Satoshi com S-H-I, né? K-O-N. Isso. Google, nosso velho Google. Morreu cedo, com 46 anos. 2010, né? Ele tem inclusive assim, o livro que influenciou o Páprica, ele foi publicado mais ou menos como o Nelson Rodrigues publicava, assim, em capítulos em revista japonesa, né? E o autor, ele queria fazer o seu último trabalho completo, ele diz, e influenciado nos seus estudos sobre os sonhos na psicanálise, e começou a fazer por capítulos, publicações na revista. Teve muito sucesso no Japão, e aí o Satoshi Kon, ele era conhecido, e o autor propôs para o Satoshi Kon filmar o seu livro, né? E aí ele fez essa obra-prima que, se tu olhar A Origem e olhar o Páprica, olhar o Cisne Negro e olhar o Páprica, tu vai ver muitas coisas assim que são chupadas dali, e no desenho eles conseguem fazer com uma perfeição técnica que nem com o computador que temos hoje em dia não conseguem na Origem ter o mesmo desempenho, assim. Ao menos o efeito que aquilo teve em mim assistindo é impressionante. Que tem outra vertente, né, que vai junto com a psicanálise, que o cinema atual usa muito, que é os sonhos lúcidos, que seria essa capacidade do ser humano de poder controlar os próprios sonhos e sonhar o que quiser, digamos, mas basicamente com treino, com técnica. Muitos cineastas se baseiam nessa linha, e quase todos eles acabam questionando ela, porque não dá certo em quase nenhum dos filmes que eles filmam, né? Na Origem não dá muito certo, no Vanilla Sky não dá muito certo. Não sei se tu já viu Vanilla Sky, que é o remake do filme do Amenábar, né? Perdido na Escuridão. Tom Cruise, né?
Com Tom Cruise, e a Penélope Cruz, que faz a mesma personagem nos 2 filmes e tal. O cinema coreano também tem um chamado exatamente Sonhos Lúcidos, mas daí é uma viagem um pouco maior, porque o cinema oriental, ele vai por uns caminhos que a gente nem pensa aqui no Ocidente. Nem consegue acompanhar, Não né, consegue Leonardo? acompanhar. Enfim, temos que encerrar, mas para quem quiser então participar, no dia 25 de agosto, o curso que começa às 9 da manhã, faz um intervalo e vai até às 4 da tarde, é no Espaço Metamorfose. Como faz para se inscrever? Pode acessar a minha página no Facebook, Filmes e Sonhos, né, para ter mais informações, ou o próprio site da Metamorfose Cursos Porto Alegre, que lá tem as informações sobre o curso, e espero todos vocês lá. Obrigado pelo convite. Eu que te agradeço pela presença. A gente acho que poderia ficar conversando aqui até tu viu que eu falo por solto, horas. né? Então a gente vai falando. Obrigada, Leonardo Della Páscoa, psicanalista e ministrante do curso Filmes e Sonhos, a Psicanálise no Cinema. Obrigada. Eu que agradeço. Valeu. Até a próxima. A gente ouve agora os 78 rotações com o Lucas Rivas e depois vamos direto pro intervalo e voltamos com Elis Regina na voz da Camila Lopes aqui no Guaíba Fim de Semana.